João capítulo 21. Vou esperar a irmã colocar lá o texto, para que todos nós possamos acompanhar a palavra. Pronto. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era do Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que ele era Jesus. E lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus, aleluia. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Está entre nós a palavra de Deus, e você puder sentar dando glória a Deus pela sua palavra. De verdade, irmãos, o que aconteceu aqui hoje, dessa notícia que eu recebi, eu já imaginava que isso iria acontecer, mas eu não esperava, de verdade. Eu acharia que seria um pouco mais para frente. E esse texto dessa palavra o Senhor me deu na segunda-feira, na terça, se eu não me engano, que o irmão Samuel me convidou para trazer a palavra, e o Senhor colocou no meu coração esse texto. E isso aqui, irmãos, esse texto está falando exatamente desse acontecimento que aconteceu com a minha vida hoje. O próprio Senhor Jesus chamando Pedro a ser pastor de ovelhas. Aqui é o anúncio do ministério de Pedro, a segunda vez o seu chamado. Por quê? O que nós vamos entender, talvez você possa até estranhar, mas a palavra de Deus, ela tem que ser examinada. O próprio Jesus nos ensinou assim, fazer um esboço daquilo que você vai dizer, porque o povo que está sentado aí embaixo são sábios,
eles devem receber da palavra de Deus algo sobrenatural de Deus. E para isso o próprio Paulo vai ensinar à igreja que nós, como obreiros, devemos manipular ou manejar bem a palavra de Deus. Então, para esta manhã, nós vamos aqui falar deste homem. Eu só vou voltar nesta fala desse texto depois que concluir o que está no meu coração. Das redes ao cajado. Hoje nós vamos saber, em poucas palavras, Pedro. Quem foi Pedro? Qual é o comportamento de Pedro? O que tem em nós de Pedro? Neste mesmo cenário, nós vamos apresentar aqui a igreja, pelo Espírito Santo de Deus, quem foi esse discípulo de Jesus. E após ser discípulo, ele também passou a ser apóstolo e era o líder deles. Este homem que pregava e os corações se derretiam. Quando ele falava da palavra de Deus, pessoas se arrependiam dos seus pecados e se voltavam a Jesus. Quando ele falava de Jesus, pessoas eram tocadas em seu coração ao arrependimento e se voltavam às palavras dele. Pessoas eram curadas, espíritos saíam, mas este homem também tinha os seus avanços e os seus recuos. Esse homem, uma vez forte, robusto na fé, e outrora com os seus pensamentos que deixava ele cansado, desistindo de quase tudo e se acovardava. Outrora forte, outrora desanimado, mas no seu coração retratado está todos nós aqui. Se você olhar para a sua vida, Pedro viveu há 2000 anos atrás, mas ele está sentado nesses bancos aqui esta manhã. Quando nós olhamos para a nossa vida e temos pico de valentia, outrora temos picos de covardia, de canseira. Pedro só não existiu há 2000 anos atrás, e ele também não só faz parte dos batimentos do nosso coração, mas como está debaixo da nossa pele. Todos nós somos Pedro. Todos nós nos comportamos desta maneira. Tem horas que a nossa fé está no auge, e tem hora que coisas se levantam em nossa vida e nós estamos fracos, precisando, como eu fiz agora, exatamente agora, de uma oração, precisando de que alguém possa orar pela nossa família. Eu quero pedir para minha esposa pegar o meu lenço que está ali, que eu sou muito chorão. Não assuste não, eu sou assim. E tem horas que nós estamos pregando a palavra de Deus e através de nós, pessoas são convertidas, pessoas são levadas ao arrependimento de seus pecados, mas outrora nós estamos precisando ser carregados. Se você nunca parou para pensar nisso, então aqui estou apresentando não só Pedro, mas a você e a mim. Nós somos exatamente desta maneira. Nós somos exatamente dessa maneira. Talvez se você consultar o seu coração e a sua alma e a sua mente, você está se comportando hoje exatamente como Pedro se comportava há 2000 anos atrás. É ou não é desta maneira? Nós somos exatamente assim. Me faz lembrar que este homem nasceu, viveu e cresceu num lago, numa região chamada Genezaré. E neste lugar, uma região baixa, não era somente um mar onde ele pescava, mas era um lago, um expoente do mar. E aonde ele estava ali, foi ali que Jesus o encontrou. E por encontrar ali, Pedro era um empresário de pesca. Se você talvez nunca ouviu falar essa palavra da antiguidade, é exatamente isso. Ele era um empresário no ramo de pesca. Um homem rude, um homem que tinha uma palavra pesada, e que tudo a ele tinha que ser ao fio da espada, dito no dito, olho no olho. E ele encontrou Jesus. E foi nesse cenário que Pedro viveu o primeiro milagre de sua vida. Jesus o encontrou e estava Jesus pregando. A multidão o apertava. Lucas capítulo 5 vai dizer sobre esse tema. Então Jesus acena e vê 2 barcos longe da praia. E nenhum deles está Pedro. Jesus chama que ele chega até a beira da praia e assim ele se aproxima da praia. E neste momento, Jesus vai dizer a ele: posso entrar no seu barco? Me tira daqui que a multidão me aperta. E então, naquele momento, nesse encontro, é o primeiro chamado de Pedro a apacentar as ovelhas do Pai.
Naquele exato momento, o Senhor Jesus entrou dentro do barco e agora o barco é o púlpito e as ondas ecoam a voz da pregação de Jesus com Pedro do lado. Ali o Senhor estava começando a ser o chamado de Pedro. Quando terminou a pregação, o Senhor perguntou a ele: Pedro, não pegou nada? Não. Você estava lavando a rede? Sim. Nós batemos a noite toda e não pegamos nada. Veja se isso não é nós. Eu tentei de todas as formas, de todas as maneiras e nada aconteceu. Até agora eu só trabalhei, só fiz, só produzi, só plantei e nada colhi. O Senhor se virou para ele e disse assim: vamos mais um pouquinho para o fundo? O que Pedro vai fazer? Senhor, disso aqui eu entendo. Eu nasci nisso aqui. Essa é a minha vida. Pedro retrucou com o Senhor: eu entendo disso, mas ouvindo a sua voz e a sua palavra, eu lançarei a rede. Oh, aleluia. Vê se essa mensagem fala com a sua alma, sendo Pedro. Quantas vezes nós somos rudes com a própria palavra e desacreditamos às vezes. Porque quando nós ouvimos uma palavra e tomamos posse dela, o diabo não colabora para que ela se cumpra, mas ele colabora para que você abandone o barco de Jesus. É desta maneira que o diabo trabalha. E nesse exato momento o coração de Pedro se endureceu por um segundo e ele disse assim: Senhor, disse eu entendo, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas de acordo com a sua palavra eu lançarei a rede. Pedro está agora vivendo o primeiro milagre da sua vida e vendo com ele quem era o seu verdadeiro amigo e que estava ali para abençoá-lo. Se você veio aqui esta manhã, porque eu sei que você veio, nós sabemos, o Espírito da verdade sabe que você carrega tantas coisas que não deram certo na sua vida e talvez você já está desistindo. Além de te chamar de Pedro, está dizendo assim a mim e a você: continue lançando a rede, porque o Jesus que nós adoramos tem poder para mudar o cenário da sua história. Oh, glória a Deus. Ele é poderoso em transformar. Acredite, apenas creia que o Senhor tem poder em transformar o cenário da nossa história. Pedro ali conheceu o primeiro milagre do Senhor Jesus e se tornaram amigos, assim como João, Tiago, filhos de Zebedeu. A próxima história, no próximo encontro de Jesus, eles conviviam juntos. Jesus, por esse momento maravilhoso, agora está fazendo a sua missão sobre a terra. E as coisas acontecem, tem uma situação em que homens aparecem como Moisés no monte, junto com Elias e Jesus. Há um desentendimento entre ele e o próprio Pedro. Essa história passa e um pouco mais à frente, Jesus, em uma cena onde eles estão juntos, vai se virar a esse povo e vai perguntar para os discípulos: quem falam quem sou? Por acaso vocês sabem o que estão falando de mim por aí? Os discípulos se manifestam. Ele disse assim: bom, Senhor, diz que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias, Elias. Pedro, como sempre, não aceitava que os outros falavam mais que ele. Ele se manifesta em meio aos outros: Senhor, eu quero dizer para o Senhor quem o Senhor é. Quem eu sou? Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele esperava um elogio. Jesus vai responder para mim: você é bom, você percebeu, você é o homem de Deus. Não. Jesus olha para ele: e tu és Pedro. Tu és Pedro. Está dizendo assim: você é um ser humano e você só sabe, está escrito isso na palavra, porque Deus, o meu Pai, me revelou a você. Você é Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Esse texto está traduzindo para nós como cristão, que você às vezes pode ouvir que pregaram que Pedro é a rocha da igreja. Nunca foi e nunca será. A rocha da igreja é Cristo e sempre será. Pedro era o fragmento de rocha. Eu e você somos fragmentos de rocha. A rocha é Jesus. E se você veio aqui por causa dele, glorifique a ele. A honra é ele, a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele. E tudo que foi feito não se faria se não fosse através dele. A honra, a glória é para Jesus. A igreja futura
como a do passado, só vive até hoje e permanecerá de pé, porque cristãos como nós compreendemos que a rocha é Jesus. Pedro é um fragmento de pedra. Esse cenário acontece, ali Jesus, como que se colocasse ele no lugar dele. A próxima cena será uma cena difícil, aonde a amizade, estando junto, vivendo junto, se alimentando junto, conversando junto, Pedro dormindo de um lado, João do outro, se transformaram em amigos íntimos. Agora a próxima cena de Jesus com Pedro vai dizer de mim, de você novamente. Jesus está num ambiente onde está falando do seu futuro e vai ali dizer assim, que em pouco tempo ele precisava ir para Jerusalém, aonde ele seria crucificado e também ressuscitaria ao terceiro dia. Agora nesse mesmo cenário, e Jesus está falando que ele passaria pela morte de horror, que ele seria crucificado, Pedro se manifesta, ele diz assim, vem aqui um pouquinho, ele retira o Senhor daquela cena, e diz assim para ele, Senhor, Jesus, amigo, para de falar essas coisas, a gente está bem aqui, você não está vendo que seu ministério apenas começou, quantas pessoas estão sendo curadas, quantas almas estão se arrependendo, para quem ir embora agora? Eu e você, quando ouvimos a voz do nosso coração, quando a Bíblia diz que o nosso coração, nós não podemos dar ouvido porque ele é enganoso, o nosso coração, quando nós oramos, Senhor, cumpre o desejo do meu coração, estamos pedindo errado, porque a palavra, pelo profeta Isaías, disse que o nosso coração é enganoso, ele nos mente, ele trai, ele engana, ele é hipócrita, é falso, é traiçoeiro, os desejos do nosso coração não podem ser levados em conta. E era naquele momento que Pedro manifestava o desejo do seu coração, para que Cristo continuasse vivo, assim negando a obra da cruz. O que Jesus faz? Aparta-te de mim, Satanás. É nesse exato momento que eu e você, nós, na altura da nossa vida, damos voz para o desejo do nosso coração. Quando olhamos para a nossa dificuldade, quando olhamos para a família com problemas, quando olhamos para o nosso desemprego, quando olhamos para o problema dentro da igreja e falamos assim, eu quero abandonar tudo, e quem aqui já não fez isso? Eu quero abandonar as coisas de Deus, não vale a pena ser crente, porque damos ouvido para a voz do nosso coração. E este momento foi que Asaf viveu em Salmo 73, quando ele dá atenção e entra na janela da tentação, perto de escorregar e sair da presença de Deus. Porque nós devemos, cumpra em mim, Senhor, cumpra em mim todos os seus desígnios e suas vontades. Cumpra em mim, Senhor. Talvez você possa estar se decepcionando aqui, mas é a palavra de Deus que diz isso. Talvez você tenha orado errado quando nós pedimos ao Senhor, às vezes, um pão, achando que é pão, mas é uma pedra. Nós falávamos essa semana sobre isso. Quando nós pedimos ao Senhor um escorpião, achando que é um ovo. E quando nós pedimos ao Senhor morte, achando que é vida, porque damos atenção para a voz do nosso coração. Naquele exato momento o Senhor Jesus repreendia Satanás, mas deixou que Pedro ficasse ali, mostrando que eu e você somos exatamente como Pedro. Nós vivemos a vida de Pedro nessa terra. Mais um pouco à frente, para encerrar essa minha fala, para voltar no texto, o Senhor Jesus, novamente numa cena com Pedro, agora no cenáculo do templo, está sobre a mesa os pães asos, está sobre a mesa o vinho, está sobre a mesa as ervas amargas, é a última Páscoa, e ali seria a primeira ceia do Senhor. Eu quero aqui ensinar a igreja, me permita, irmão Samuel, pastor Samuel, quando nós falávamos de ceia. O Senhor Jesus, em toda a palavra de Deus, não existe essa palavra santa ceia. É isso, irmão Gilmar? Não existe. A palavra é ceia. Santo, santo e santo, só o Senhor. Santa, só a palavra de Deus. Eu preciso fazer isso, porque eu não posso negar o nome do Senhor. Santo é só Deus, e santa é só a palavra de Deus. Então é ceia do Senhor. Ele celebrou ali a primeira ceia do Senhor e a última Páscoa. É nesse cenário que Jesus vai fazer essa mesma pergunta que nós acabamos de ler aqui. Você me ama, Pedro? Sim, eu amo.
Quanto você ama? Mais do que aqueles. Pedro ainda não aprendeu. Você me ama? Sim, Senhor. Quanto você me ama? Ah, Senhor, eu amo o Senhor, que eu sou capaz até de morrer por causa do Senhor. Eu dou a minha vida por causa do Senhor. Mentiroso. Você me ama, Pedro? Oh, se amo. Eu faço qualquer coisa para defender o Senhor. Jesus se vira a ele e diz assim: deixa eu falar uma coisa para você. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Não, Senhor. Não. Sabe por quê, Pedro? Porque o diabo, Satanás, veio ter comigo pedindo para que pudesse atormentar sua vida. E você vai me negar. Nós somos assim, igreja. Quando nós ouvimos uma palavra e não damos atenção, quando nós queremos retroceder, quando nós desistimos de algo que Deus deu para nós, e nós não queremos viver aquilo, não aceitamos, é só o nosso pensamento, é só os nossos desejos, é só as nossas vontades, e abandonamos a palavra de Deus, e assim nós negamos a Jesus. Pedro novamente sendo manifesto em nós. Pedro novamente abortando de nós, saindo de nós. E é nesse mesmo momento que Jesus é entregue ao sinédrio. Quando Jesus foi condenado, na altura da madrugada, Pedro não estava lá. Quando Jesus recebeu as chibatadas pelos meus pecados e o seu, Pedro também não estava lá. Quando Jesus foi colocado sobre a cruz, Pedro também não estava lá. E quando ele estava saindo da cidade, alguém perguntou a ele: onde você estava? Estava por aqui. Você conheceu o senhor? Não, conheci não. Ele sai mais um pouco, está no portão da cidade. Você estava, eu conheço você de algum lugar? Não, você nunca me viu. Eu nunca andei com esse homem, nem sei quem que você está falando. E pela 3ª vez alguém indaga: você estava com esse homem? Nunca tive. O galo cantou. Ali estava cumprindo a palavra de Deus sobre a história de Pedro e a minha vida e a sua. Quando se levanta temporais e tempestade em nossa vida e nós ficamos atemerosos, nós desistimos de servir ao Senhor, porque achamos que lá, às vezes, fora dessa presença maravilhosa de Deus em nossa vida, é mais confortável. E assim nós vamos negando. Quando nós pastores, anunciamos o culto de domingo, da quarta, e talvez o seu cansaço é maior que o desejo de servir a Deus, nós desistimos de vir à igreja, adorar ao Senhor. É nesse exato momento que nós estamos comportando como Pedros. É nesse exato momento que nós estamos comportando. Quando recebemos um convite maravilhoso desse: quem vai chamar mais alguém para vir à igreja? E nós desistimos e ficamos envergonhados. E estamos envergonhando de dizer às pessoas, envergonhado de dizer: eu sou crente, vamos à igreja comigo. Eu acredito que o Senhor está chamando aqui nós para não se comportar como Pedros e ter vergonha da palavra de Deus. Ter vergonha de dizer para as pessoas que nós somos crentes e que servimos ao Senhor. E que é melhor estar aqui do que em outro lugar. Que é melhor estar aqui adorando ao Senhor do que servindo a outros deuses. É melhor estarmos aqui. Assim, irmãos, o Senhor foi morto, e nessa morte de cruz tão horrível, Pedro não estava lá, só estavam as mulheres. Foi elas que estavam lá e prantearam pela morte do Senhor. 3 dias após, o Senhor ressuscita e manda um recado pelas mulheres: fale aos discípulos que eu vou aparecer a eles, e também a Pedro. Você já parou para pensar o que quer dizer isso? Fale aos discípulos que eu vou aparecer a eles, e também a Pedro, porque Pedro tinha desistido. Pedro não queria mais ser discípulo, não queria mais trabalhar para o Senhor. Então, depois de 3 dias, Pedro está derrotado, cansado, humilhado, e não tem mais condições para continuar caminhando. E é nesse exato momento que acontece esse capítulo. Eu vou pescar, fazer só o que eu sei fazer. Jesus já se foi, eu estou envergonhado. Se ele aparecesse hoje na minha vida, agora, o que ele falaria? Covarde. O que eu falei para você que você ia me trair? O que eu falei para você que você ia me abandonar? Pedro está desta maneira. Vai na casa de Tiago, depois passa, pega a João, filhos de Zebedeu, Natanael, entre outros, prepara um barco e vai pescar. Não pegaram nada, novamente a mesma cena de quando Jesus estava vivo. E é nesse instante que eles estão em alto mar, com um barco vazio,
com o estômago vazio, envergonhado, sem nada de dinheiro, porque eles dependiam disso. A vida recomeçou, Jesus Cristo está morto, e nós envergonhados por ter abandonado Jesus. E a dor no coração de Pedro tomava a situação daquele barco. E é nesse momento que o homem mais próximo de Deus, de Jesus, chamado João, ouve uma voz. E essa voz ele traduz: é Jesus. Oh, glória a Deus, é Jesus, oh, aleluia. Pedro, é Jesus, ele ressuscitou Pedro. E Pedro fez força para ouvir, de fato era Jesus de Nazaré. E é nesse momento que, coberto de vergonha, ele se lança ao mar, pois estava nu e também estava nu espiritualmente também. E ao se lançar ao mar, ele escuta uma voz. Quem acha aqui que Jesus gritou: covardes? Ele gritou: filhinhos, oh glória a Deus, filhos, oh glória a Deus. Ele estava expressando ali uma tonelada de graça. Filhos, oh aleluia, filhos, eu perdoo o pecado de vocês. Eu sei que vocês me abandonaram, eu sei que vocês estão envergonhados, eu sei que vocês não queriam me adorar porque tinha medo de perder a vida de vocês. Eu sei que Pedro é um mentiroso, ele está dizendo isso na palavra filhos, mas eu amo vocês. Eu morri por causa dos seus pecados, eu morri por causa dos problemas que vocês causaram, e estou aqui mais uma vez com braços abertos, mas não é numa cruz, é para abraçar a todos. Glória a Deus. É nesse exato momento que Jesus expressa graça, misericórdia, poder, e Ele está aqui esta manhã distribuindo a mim e a você graça, poder, misericórdia, para que nós nos arrependemos. Se muitas das vezes eu e você nos comportamos como Pedro, o Senhor está dizendo aqui nesta manhã: eu perdoo os seus pecados. É a palavra que está dizendo, não é eu, é a palavra que está dizendo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nós ouvimos aqui agora há pouco: se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Glória a Deus, aleluia. E talvez você possa ter traduzido: se Deus é por nós, ninguém é contra nós. É o vizinho, é o amigo da igreja, é o vizinho de casa, é o problema no trabalho. Não, esse texto está dizendo assim: que quando nós estamos em Jesus, nada poderá nos atingir. Glória a Deus, aleluia. Porque a conversão, como foi dito aqui, vem de dentro para fora. E quando ela transforma, mesmo que o nosso comportamento ainda seja de Pedro, ainda há perdão para aquele que se arrepende. Ainda há misericórdia e graça para aquele que se entrega a Jesus. Ainda há perdão, misericórdia e bondade para aquele que diz assim: eu quero ser feliz em Jesus. Há uma promessa em minha vida e há promessa em sua vida, de enquanto nós vivermos, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. E foi declarado a Pedro, se você ler cartas de Pedro, segunda carta de Pedro 14:15, vai dizer assim: que ele foi crucificado e não queria se portar como Jesus de cabeça para cima, mas ao contrário, para honrar a Jesus. O chamado de Pedro só aconteceu após a morte de Jesus. Então a palavra está dizendo assim: o seu chamado acontece hoje. Glória a Deus, aleluia. O seu chamado para servir ao Senhor de todo o seu coração acontece hoje, pela vida ou pela morte. Eu e você fomos chamados para adorar o Senhor de todo o nosso coração, em unidade de espírito, e não há nada que venha tirar nós da presença de Deus. Glória a Deus. É o que está no meu coração para esta manhã. A palavra de Deus, aquilo que transforma nós de dentro para fora, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nada destrói, nada derruba, nada atinge aquele que ama ao Senhor de todo o seu coração. Salmos 91, Salmos 91, para aquele que entrega a vida ao Senhor. Esconde no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. E diremos: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e somente nele eu confiarei. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra que está em meu coração, e eu quero agradecer pela minha oportunidade. As palmas, aplaude o Senhor Jesus.